Bom dia. Deuteronômio 18, livro de Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Deus, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Deus é a sua herança, conforme lhe prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho. Serão dados ao sacerdote a espada, a queixada e o estômago. Dá-lhe-ás também as primícias do seu trigo, do vinho novo e do melhor do azeite, como também as primícias da tosquia do seu rebanho. Pois foi ele que o Senhor teu Deus escolheu entre todas as tribos, ele, seus filhos, para estar diante de Deus, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Deus, teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que ali assistem, perante o Senhor, igual porção comerá do que receber pelas vendas dos bens da sua família. A tribo de Levi foi escolhida por Deus, separada por Deus, para ministrar, cuidar do tabernáculo, cuidar do templo do Senhor, para ser sacerdotes. Mas também essa tribo foi proibida de receber herança. Todas as tribos receberam herança, terras, para cuidar, para trabalhar, meios, maneira de ganhar dinheiro. Entretanto, a tribo de Levi não. A herança dela é do Senhor. Desde o início da Bíblia, nós vemos que sacerdote, que pastores, não têm direito a envolver-se em negócios profanos. Ou seja, pastor é empresário, é comerciante, ele vende isso, vende aquilo, está errado. A função do pastor, aquele que ministra, cuida da casa do Senhor, é viver com o que é do Senhor. Não falando em enriquecer, porque Deus não prometeu isso para pastor nenhum, para sacerdote nenhum. A promessa de Deus é de cuidar dele e dos seus familiares. Eles não têm herança que tem a do Senhor. Eu acho estranho quando nós vemos hoje pastores, sei lá, apóstolos, uma coisa, sendo mega empresário, fazendo megas investimentos e pedindo, envolvendo, vendendo coisa no templo, é totalmente contrário à palavra de Deus. Quem ministra, quem cuida da casa do Senhor, vive, se alimenta, recebe da casa do Senhor. O Senhor é a nossa herança. Pastor que não, ele trabalha assim, trabalha acolá. Quando as ovelhas precisam. O pastor está no trabalho dele, ele não pode abandonar o trabalho dele, ele tem um patrão. Ele está fazendo isso, não, ele está cansado, ele não pode atender. Isso não existe. O pastor vive na igreja, vive no tabernáculo. As pessoas, ovelhas, têm que saber onde encontrar o seu pastor. Ele vive às custas do Senhor. Quem o alimenta, quem o sustenta é o Senhor. Não tem herança. Quando entrares na terra que Deus, teu Deus, te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia.
ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte espíritos, ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Deus, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor teu Deus. Desde o início, o espiritismo é condenado na Bíblia desde o início. Magia, feitiçaria, bruxaria, adivinhação, cartomancia, todo esse tipo de coisa. É condenado. Deus condena. E ele está falando, aquele povo que ele expulsou daquela terra, para que os israelitas, os hebreus, assumissem aquele lugar, foi exatamente porque eram pecadores, eram idólatras. Não foi pela justiça dos hebreus, ao contrário. Foi por muitos pecados dos outros. Então Deus exterminou, Deus deu condições dos hebreus ficarem no lugar dele. Mas disse, olha, não pratique as mesmas coisas. Não seja idólatra. Não mexa com espiritismo, mediunidade, falar com mortos, fazer macumba, fazer essas coisas erradas. Deus odeia, está na palavra dele. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. Mas, infelizmente, hoje nós vemos pessoas praticando isso e muitos usam o nome de Deus como se fosse alguma coisa. As pessoas usam nome de santos, de santas. Tem uns que já tem vários nomes, tanto numa religião como em outra, e fazem trabalhos. Deus odeia quem pratica. Só existe uma maneira de nós adorarmos a Deus, em santidade, de acordo com a palavra de Deus. Deus expulsou aquele povo por esse motivo. Nós somos expulsos, nós somos impedidos de receber a nossa herança quando nós fazemos as mesmas coisas. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e a videntes pagãos, quando a ti isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Deus, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinha rogado a Deus, teu Deus, em Horebe, no dia em que tu reuniste, quando suplicaste em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Deus, meu Deus, nem vendo esse fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Deus me orientou, eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e eles lhe comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Talvez venha a questionar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Deus, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Nada de oráculo, nada de adivinhação. Mas o Senhor levanta profeta, como ele levantou naquela época. Então, a função do profeta era falar as coisas de Deus, não era falar do passado, não. O que aconteceu, o diabo sabe, todo mundo sabe. Deus não está preocupado com o que aconteceu. Ele fala do futuro. O profeta fala do futuro. O profeta é de Deus. E quando o profeta fala, tem que acontecer. Se não aconteceu daquele jeito, não é de Deus. É falso profeta. É um mentiroso. Naquela época tinha que ser morto. Tinha que ser morto apedrejada. Hoje nós vemos várias pessoas que se dizem profeta, profetizas, falando um monte de asneira, falando um monte de bobeira, falando coisas erradas, falando até contra a própria palavra de Deus.
citando o nome de Deus. Fala de passado, fala de tudo. Mas temos que entender, profeta do Senhor, profetiza do Senhor, fala do futuro. E mais, o que fala tem que falar de forma clara. E o que fala tem que acontecer. Não existe essa coisa vaga, a coisa abstrata. Ah, não, eu vejo, mas não entendo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Não, não existe isso, não. A coisa do Senhor fala direto. O profeta fala de forma clara, um português claro. E também não é uma linguagem antiga, é uma linguagem como se fosse da Bíblia, aquela corrigida, Almeida corrigida. Não. É como nós estamos falando aqui agora, de maneira clara. Vai acontecer assim, assim. Ou não vai acontecer, ou vai passar por isso. De maneira clara, aconteceu, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se não aconteceu, não é. É falsos profetas, é mentiroso, é servo do diabo, é servo do cão. E muitos tem por aí. Ainda chega com umas coisas estranhas, umas revelações enganosas, confusas. Eu vejo, eu sinto. Não é nada disso. Vamos voltar para a palavra. Profeta de Deus, profetia de Deus, o que fala tem que acontecer. Naquela época Deus já alertava. Vai ser levantado o profeta. Mas homem de Deus, fala e acontece. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá e a conquistar, e estiver habitando em suas cidades e casas, separará as 3 cidades no meio da terra, cuja posse Deus teu Deus te concede. Estabelecerá o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o eterno teu Deus te dará como herança. Isso para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem sem querer ou por acidente matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma dessas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo, corta a lenha na floresta, e ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escape e atinge seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido, alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora de fato não merecesse a pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. Por esse motivo que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando Deus, teu Deus, fizer em tuas fronteiras, se alargue como prometeu os teus antepassados e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuide de colocar em prática todos estes decretos que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim que não se derrame sangue inocente na terra que Deus, teu Deus, te concede como herança, e portanto não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando e ferindo de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenhas misericórdia do homicida. Desse modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bens e em paz. Nós já falamos sobre isso. É uma repetição da lei. Deus determinou que assim que eles entrassem na terra que Deus já estava dando, era para separar de imediato 3 cidades, posterior mais 3, que ali era a cidade do povo levitas habitarem, e também o sacerdote e a cidade de refúgio. Quando alguém acidentalmente matava, tirava a vida do seu semelhante, ele podia refugiar por ali, e parentes e amigos não poderiam vingar a morte do outro nele. Porque ele não matou sem querer, que nós falamos de homicídio culposo e não doloso, quando se tira a vida de alguém sem intenção de matar. Então essa pessoa iria por ali. Mas quando existia a intenção de matar, ou seja, o homicídio doloso,
e a pessoa fugisse para ali, as autoridades mesmo mandavam tirar ele, e os parentes, os amigos, quem quisesse vingar, poderia vingá-lo, porque ele matou intencionalmente. Nós sempre falamos, essa era a época da lei de olho por olho, dente por dente, matou, morria. Matou de forma intencional, não tinha nem como fugir. Se fugisse para a cidade de refúgio, as autoridades entregavam essa pessoa para os parentes, né, para os vingadores, então seria executado. Mas quando não existia a intenção de matar, ali ele tinha total proteção e ninguém podia mexer com ela. Não deslocará os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que vai receber, na terra cuja posse Deus, teu Deus, te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém acusando de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Deus, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o teu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás como piedade estes casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguma pessoa tivesse acusado de alguma coisa, para ter qualquer validade, qualquer acusação tinha que ser por 2 pessoas idôneas. Uma só pessoa não acusava ninguém, não tinha valor. Tinha que ser pelo menos 2, 3 pessoas para formalizar uma acusação contra alguém. Mas, se no decorrer dessa acusação percebesse que uma pessoa estava acusando falsamente a outra, mentindo, injuriando, seria investigado. E se fosse comprovado, essa pessoa seria executada sumariamente. Por quê? Para que não acontecesse mais isso, para que os outros vissem que testemunhas falsas tinham que ser mortas, tinham que ser punidas. Então não existia essa questão de testemunhas falsas. Mas, no decorrer da Bíblia, na leitura, nós vamos ver que acontecia muito isso. Nós temos um caso mais conhecido, foi Jesus. Foram contratados pessoas para acusar Jesus falsamente. Falsamente, ele como vários outros na Bíblia. Infelizmente acontecia essa prática lá, mas que era condenada por Deus. E é condenada por Deus, quando se acusa alguém falsamente. Naquela época, nós vimos que era vida por vida. Como diz aqui no versículo 21. Portanto, não considerará com piedade. Não poderia ter piedade. Ah, não, jurou, mas ele se arrependeu, deixa vivo. Não. Errou, não tinha perdão, tinha que ser morto. Levantou a falsa acusação, testemunho, não existia perdão. Era execução mesmo. Quando nós falamos da radicalidade de Deus, Deus é radical. Se a palavra dele é para ser cumprida. Nós, humanos, começamos não, vamos dar mais uma chance, vamos dar isso assim. A palavra de Deus não é assim. Na época era, portanto, não considerar com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Quando tiver de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Deus, o teu Deus que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel,
estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardei, nem vos deixei intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Deus já está alertando, falou, olha, quando for partir agora para a guerra, as nações terão que enfrentar, e vocês ficam sabendo, não, aquela ali é uma nação forte, elas têm vários cavalos, elas têm carros, ou seja, tem vários armamentos, estão preparadas muito mais do que nós. Deus fala, não tenha medo não, porque é Deus que está com vocês, é Deus que vai lutar com vocês, não tenha medo. E antes de começar a luta, então, o sacerdote, ou seja, o pastor ali, então, viria e falaria com ele, escuta, não tenha medo, vão. Ou seja, fazia uma oração e incentivava eles a irem. Fala, não tenha medo, que é Deus que está no comando. Nós temos que aprender isso. Qualquer guerra, qualquer que seja ela, quando nós estivermos para lutar, para entrar numa batalha, essa batalha estiver de acordo com a palavra de Deus, não temos que temer a nada. Não temos que nos assustar. Não temamos, simplesmente façamos. A Bíblia é cheia da palavra não tenha medo. O Senhor fala o tempo todo, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós não podemos ter medo se estamos fazendo de acordo com a vontade do Senhor. É crer, acreditar no Senhor e fazer o que tem que ser feito. E lutar de acordo com a palavra dele. É isso que é necessário. E os escribas também falarão ao povo exclamando, quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja e outro consagre o seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha e outro colhe os primeiros frutos que lhe pertencem. Alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu a sua mulher, que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outro se case com sua esposa. Os escribas continuarão a proclamar ao povo, quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminares de encorajar o povo, os escribas designarão o chefe das tropas para o comando do povo. Então, os escribas, os escrivão, as autoridades, antes de começar o povo tudo preparado para iniciar a guerra, eles dizem, escuta, todo aquele que comprou uma casa, fez uma casa agora, mas não habitou ainda nela, volte, não vai para a luta, não. Vai desfrutar da sua casa. Tá noivo, tá para casar, mas ainda não teve relações com a esposa virgem, não volta, não fica. Vai casar, vai ter, depois de casar, tem relação com a esposa, não vai para a luta. Não, você plantou uma vinha, uma plantação, ainda não colheu nada. Volte, vai colher sua plantação. Você que está morrendo de medo, não vá, senão seu medo vai contaminar os outros, não participe. Então essas pessoas eram impedidas de ir à guerra, de pelejar. Porque guerra é para valentes, guerra é para destemidos. Batalhar é para quem realmente acredita no Senhor e confia e vai. E não esteja ligado às coisas físicas, materiais. Se nós estamos indo para uma guerra, nós temos que batalhar nessa daquela maneira. Mas nós estamos preocupados. Não, eu estou preocupado com a minha casa. Eu estou com medo de ser derrotado. Não vai, não. Não entra nessa guerra, não. Você não está tendo confiança em Deus. Você não acredita na sua vitória. Não vai. Deus já disse que é Ele que vai lutar por nós. Mas nós estamos com medo, então não vamos. Não, eu estou preocupado porque eu vou casar e minha esposa está assim. Não, não vai. Eu estou construindo, eu estou fazendo uma casa. Não vai. Você não está ligado a essas coisas materiais, não entre na batalha. Porque para batalhar, para nós alcançarmos vitória, nós temos que ser destemidos, destemidas. Nós temos que confiar no Senhor, acreditar nele e adentrar mesmo a batalha. Lutar, combater de verdade. Sem olhar para trás, sem olhar para a direita. Sem olhar, não, que pode acontecer ou não pode acontecer. Não, eu tenho certeza, Deus está comigo. Aconteça o que acontecer, eu vou ter o final.
São por isso que nós temos várias pessoas fracassadas, derrotadas. Falam o nome do Senhor, citam o nome do Senhor, mas não confia nele. Não luta como deveria lutar. Por isso são derrotadas. Quando estiverem para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem abrir as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará aos trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu os assitiarás. Então o Senhor teu Deus a entregará na tua mão e passará todos os teus homens a fio de espada. Quando as mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa e comerás os despojos do inimigo, que Deus, teu Deus, te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com toda a cidade que estiver muito distante de ti, a cidade que não pertence a essas nações. Todavia, quando as cidades dessas nações pagãs, que o Senhor teu Deus te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema, ou seja, maldição, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os abuseus. Se o deixardes sobreviver, eles os persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e estareis pecando contra Deus, vosso Deus. Mas escuta, quando vocês forem atacar uma cidade, primeiro propõem paz. Mas escuta, vão em paz, vocês entregam, mas as pessoas vão colocar que o inimigo se rebela contra. Então parte para dentro, lute em nome do Senhor, vença. Mas não deixa homens, mulheres, mata todo mundo. Por que Deus mandava? Exatamente como ele disse aqui. Para que aquela cultura daquele povo não contaminasse. De repente o povo começaria a adorar os mesmos deuses, os demônios, aquele tipo de coisa. Então Deus, já pensando no bem do povo, falou, não deixem cá para que vocês não sejam contaminados. Mas infelizmente o povo não obedeceu, o povo não agiu, e nós vamos ver mais à frente toda a história de Israel. Hoje, a nossa batalha é espiritual. Hoje, como que nós lutamos? Se tem alguém, é como eu falo muito em relação ao casamento. Seu marido, a sua esposa está em erro, está em pecado. Primeiro, você chama ele e fala, abandona o adultério. Chama ela, fala, abandona o adultério, vamos parar com isso, vamos ter uma vida decente, uma vida de casal normal, de casais normal. Mas vamos colocar que ele persista, ele insista, ela insiste em viver no adultério, na mentira. Então o que tem que ser feito? Isolar, afastar e não ter nenhum tipo de acordo. É sem acordo. Não, mas ele adquiriu um filho, está adquirindo um filho fora. Ela está adquirindo. Não tem acordo. Não tem acordo. Eu tenho dito sobre isso. As pessoas acham crueldade, não é crueldade da palavra de Deus. Não, porque ele adquiriu um filho, o filho tem que receber. Você não tem que receber filho de bastardo nenhum. É bastardo. Essa herança é uma herança maldita adquirida no adultério. Não é ele será pai, vai ter que dar pensão eternamente. Ou ela, mas na sua casa não. Você não tem que ter relação com essa criança. Não tem que ter. Corta-se o mal pela raiz. Não, mas ele está lá e por isso não pode aceitar acordo. Não, ele quer voltar, mas ele quer sempre estar visitando a mulher. Não existe acordo. Nós não negociamos. Essa tem que ser a verdade. Afaste o mal, está no adultério, então não tem acordo. Você ofereceu paz. Não quer? Então vão combater, vão lutar, se perseverar, se acreditar no Senhor, se não ter medo, você vencerá. O seu marido, a sua esposa é liberta. Mas não aceite herança estranha. Quando tiverem sitiado uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpe de machado, alimentar-se a delas, sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que trate como sitiado? Somente as árvores que souberem que é árvore, que não dá fruto, que se coma, esta então poderás cortar e talhar para fazer instrumento que ajude o cerco até que tenhas conquistado definitivamente a cidade em que está contra vós. Não invadiram uma cidade, sair cortando toda a árvore, arrebentar tudo, não. As árvores frutíferas não corte. Não derrube as árvores frutíferas. É isso que ele está dizendo.
Na época não tinha que derrubar alguma árvore, tinha que ser árvore que não produzia, se era somente para madeira, para fazer entalhe, alguma coisa. Mas as outras não. Então até isto, Deus ensinava aquele povo que tinha saído da escravidão para que não errasse, para que cuidasse. Hoje nós temos uma preocupação, na verdade, é todas as árvores. Nós temos que cuidar por que derrubar uma árvore. Ah, não, mas essa não é frutífera. Hoje as árvores para nós são tudo frutíferas, porque através dela nós temos oxigênio, água, tem tudo. Qual a necessidade? Vamos preservar. Vamos preservar o meio ambiente, sim. É nosso dever. Deus ensina tudo, tem sobre tudo na palavra dele. Todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Ela é atual. Lá no passado Deus já falava, não derrube as árvores, não, cuida. Nós temos que fazer isso. Nós concluímos o capítulo 20, querendo Deus, sendo a vontade dele. Nós amanhã continuaremos a partir do capítulo 21. Por isso eu falo, gente, em todo o tempo, leia e pratique. E as respostas estão. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Na paz.